Nesse vídeo você vai descobrir para que serve a trazodona, um antidepressivo aprovado nos Estados Unidos em 1981. Foi considerado um dos primeiros antidepressivos da segunda geração e foi muito bem aceita, porque ela veio apresentando-se como uma alternativa para os pacientes intolerantes aos efeitos anticolinérgicos dos clássicos antidepressivos tricíclicos. A marca de referência é o Donarém e existe o similar Loredon e o genérico, que é o cloridrato de trazodona. Ela foi lançada no mercado para tratar depressão, mas também é útil no tratamento de outras doenças psiquiátricas e, acredite, na insônia. Inclusive, ela pode ser utilizada como antídoto. Como assim? Fica mais que você vai descobrir isso tudo no vídeo. Bom, pessoal, sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Pessoal, tudo jóia? Dr. Saulo, médico neurologista. Vamos lá desde o começo, hein? Existem várias classes de antidepressivos, pois nem todos funcionam bem para todas as pessoas. Na realidade, é muito comum que sejam feitas várias trocas dos medicamentos para conseguir encontrar um antidepressivo que se adapte melhor para aquela pessoa. A trazodona é um antidepressivo bastante peculiar. Inicialmente, ela foi indicada para depressão, principalmente quando ansiedade e insônia estão presentes. E por isso ela ficou conhecida como antidepressivo, servindo tanto para a crise aguda da depressão quanto para a manutenção do tratamento. Com o tempo, foram realizados mais estudos e ficou comprovado que ela atua também nos transtornos ansiosos, como transtorno de ansiedade generalizada e insônia. Isso mesmo, ela tem essa peculiaridade de, em doses menores, tratar a insônia. Mas além dessas indicações, nós temos as indicações chamadas off-label, que não constam na bula, mas possuem uma eficácia muito boa na prática clínica. E aqui, a trazodona também é muito utilizada em combinação com outros antidepressivos para evitar os efeitos colaterais dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a insônia e a perda de libido. É como se ela atuasse como um antídoto para esses efeitos colaterais causados pelos inibidores seletivos. Pois bem, a neurologia não ficou para trás. Nós percebemos que, devido à sua ação, a trazodona pode ser emprestada também para algumas doenças, como dores crônicas, exemplo na fibromialgia, dores neuropáticas, e também pode ser utilizado para alguns sintomas de agitação ligados à demência. Ela tem indicação em alguns casos de ejaculação precoce e distúrbios eréteis masculinos também, por curiosidade. E aproveita que você chegou aqui, claro, aperta o botão do like para ajudar essa informação a chegar para mais gente que precisa dela. Você é muito bem-vindo aqui no Neurologia e Psiquiatria. Lembrar que a trazodona, gente, é um remédio controlado aqui no Brasil, ou seja, precisa da receita dupla do médico para compra. É um tarja vermelha, logo já temos aqui uma informação bem valiosa. Já que ele não é tarja preta, significa que ele é um remédio que não cria dependência. Ele não vicia a pessoa. Nem é um remédio que o corpo vai acostumar e perder o efeito, que é um efeito que a gente chama de fenômeno da tolerância. Para entender o mecanismo de ação da trazodona, a gente precisa primeiro explicar como o nosso cérebro funciona. Algo que a gente sempre cita nos vídeos dos outros medicamentos que a gente faz. Uma das várias causas dos transtornos psiquiátricos envolve justamente um desequilíbrio químico entre os neurotransmissores do nosso cérebro. É lógico que é uma das causas, mas a gente tem que entender. Nós temos as células do sistema nervoso central, que são os neurônios, mas elas não se encostam, tem um espaço entre cada uma dessas células que é chamado de fenda sináptica. Então, para eles se comunicarem, uma das formas que eles utilizam é liberando substâncias químicas, que são os neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, GABA, acetilcolina, etc. E aí, que seriam como se fosse o correio do nosso cérebro. Então, quando o nosso cérebro produz mais ou menos do que deveria desses neurotransmissores, eu posso ter sintomas. E, portanto, os transtornos psiquiátricos ou neurológicos vão aparecer. No geral, o neurotransmissor é liberado e se encaixa como se fosse uma chave numa fechadura na outra célula e depois ele é novamente reabsorvido, ou, como costumamos dizer, recaptado pelo neurônio que o liberou. De uma maneira geral, os antidepressivos agem sobre alguns tipos de neurotransmissores. Como cada neurotransmissor tem uma ação específica sobre os neurônios, tipos diferentes de antidepressivos podem ter ações diferentes sobre os sintomas. No caso do Donarém, ele tem um mecanismo de ação bem diferente dos demais antidepressivos.
e por isso utilizamos ele também na intenção de potencializar outros medicamentos. Ao mesmo tempo que ele bloqueia receptores ruins de serotonina, como, né, o 5-HT2A, o 5-HT2C. E por que eu falo que eles são receptores ruins? Porque eles causam piora da libido e do sono. Ele também estimula os receptores bons de serotonina, como o 5-HT1A, melhorando os níveis de serotonina. Ou seja, o Donarém tem uma classificação um pouco diferente, porque é um inibidor de recaptação de serotonina, mas também é um antagonista do receptor de serotonina 5-HT2, o que explica aquele fenômeno de antídoto que ela comentou de eliminar alguns efeitos colaterais sexuais de outros antidepressivos. Como a serotonina age sobre a regulação do humor e dos sintomas ansiosos, das emoções, sono, apetite, a trazodona vai causar um bem-estar, uma melhora do sono, um melhor equilíbrio do humor, recuperando prazer e interesse pela vida. E muito importante aqui a gente ressaltar que fazer o uso da trazodona sem indicação médica é uso indevido. Portanto, não tome esse tipo de medicamento sem acompanhamento médico, não se automedique jamais. Vale lembrar ainda que apesar da trazodona não causar dependência, sua descontinuação, sua retirada exige alguns cuidados e supervisão médica. O ideal é que a dose seja diminuída aos poucos, pois a pausa repentina poderia fazer a pessoa passar muito mal. Uma ideia aqui, hein? E se você compartilhasse esse vídeo lá nos seus grupos de WhatsApp? Deve ter gente lá que precisa saber mais sobre o Donarém também, hein? Fica a dica. Vale lembrar que a trazodona não é uma pílula da felicidade, ela não vai curar depressão ou outras doenças por si só. Cada vez mais a gente sabe que a depressão não é uma questão de ter mais ou menos serotonina, dopamina, noradrenalina no cérebro. Tem um desequilíbrio químico de neurotransmissores que está envolvido sim na doença, só que fatores pessoais, genéticos, ambientais, como estresse do estilo de vida moderno, além de nível de substâncias inflamatórias no corpo, estão todos envolvidos na causa desse complexo quebra-cabeça que é a depressão. Você sabia que até transplante de fezes está sendo estudado para depressão, porque as bactérias do nosso intestino têm tudo a ver com a saúde do nosso cérebro? Pois é, e nós temos esse vídeo aqui no canal. Se você ficou curioso, eu vou deixar o link na descrição. Mas voltando para a trazodona, ela atua em áreas específicas do cérebro, dentro de indicações clínicas, ajudando a controlar as emoções, pensamentos, ações, mas é preciso também complementar a ação dela com outros mecanismos, como terapia e mudanças de estilo de vida. E por fim, gente, vale ressaltar que os remédios não devem ser estigmatizados como algo negativo. É mais importante viver sem depressão do que ficar deprimido sem antidepressivo. O problema é, como citamos, o uso indiscriminado deles e sem o acompanhamento médico adequado e a indicação correta. Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Você quer saber os cuidados que deve se ter ao usar a trazodona e os efeitos colaterais dela? Será que o Donarém tem algum efeito no peso? Será que ele pode gerar alguma coisa relacionada à sonolência? Por que a gente não pode parar de uma vez assim do nada? Não perca o próximo vídeo do canal. Você é muito bem-vindo aqui no Neurologia e Psiquiatria. Se você já fez uso da trazodona, não deixa de comentar. Você pode falar para que serviu para você, se te ajudou ou não. E aí você vai estar ajudando outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.